Nessa semana terminamos mais um ciclo de leitura da Torá com a última parashá, a última porção do quinto livro da Torá, a porção de Bezot HaBrachá, aquela porção que nos traz as bênçãos de Moshe para as 12 tribos antes do seu falecimento. A Torá nos descreve o falecimento de Moshe, etc. E com isso se conclui a leitura da Torá. E imediatamente em seguida nós já reiniciamos um novo ciclo de leitura desde o começo, a partir do Bereshit, do Gênesis. Inclusive a parashá de Bezot HaBrachá, essa última parashá da Torá, é a única durante o ano todo que é lida na sinagoga, na sua forma completa, não no dia do Shabat. Sempre nós temos a leitura completa da parashá nos dias do Shabat, mas a parashá de Bezot HaBrachá, diferente de todas as outras, é lida nas sinagogas no dia de Simchat Torah. E nesse dia a gente conclui a leitura de toda a Torá. E essa parashá de Bezot HaBrachá nos traz um versículo que é considerado muito importante, inclusive está entre os primeiros versículos que tradicionalmente, de acordo com a Halachá, pais devem ensinar aos seus filhos logo que eles aprendem a falar. O versículo diz: Torá tzivalanu Moshe, a Torá que nos foi ordenada através de Moshe, morashá kehilat Yaakov, é uma herança, se constitui numa herança para a comunidade, para a casa de Jacó, para a comunidade de Yaakov, que é o povo de Israel. Em outras palavras, nessa parashá nós encontramos essa denominação para a Torá de herança, que a Torá é uma Yerushá, Torá tzivalanu Moshe, morashá. Morashá é uma Yerushá, é uma herança para todos nós. E o que significa uma herança? Diferente de um salário, ou até de uma recompensa que a pessoa conquista, ou até de um presente que a pessoa faz por merecer, ou faz jus por merecer. Uma herança, ela não depende nem do empenho da pessoa, nem da sua conquista, nem do seu esforço, nem do seu merecimento, mas simplesmente, uma vez que ela tem um vínculo sanguíneo, uma vez que ela é um descendente, etc., ela se torna um herdeiro. O herdeiro pode ser um homem sábio de 40 anos de idade, na idade da razão, como pode ser um bebê recém-nascido, que nada entende, nada sabe sobre a vida, mas ele é um herdeiro, então aquela herança lhe pertence da mesma forma, da mesma maneira. E aqui o versículo nos diz, Torá tzivalanu Moshe morashá, que a Torá que nos foi outorgada, que nos foi ordenada através de Moshe, é uma herança para todos nós, para toda a comunidade de Yaakov. Isso vem ressaltar o vínculo intrínseco que temos com a Torá. A Torá não é propriedade apenas dos sábios e eruditos. A Torá não pertence só aos rabinos, aos mestres. Não, a Torá é uma herança para todos nós. A Torá é acessível a todos nós e cada um de nós está ligado intimamente com a Torá, está vinculado com a Torá, apenas precisa revelar, trazer à tona esse vínculo, essa ligação. E essa ligação que nós temos com a Torá, nós podemos dizer que ela funciona em duas vias. A via do transmissor e do receptor. O dar e receber. Ensinar e aprender. Nós já comentamos outra vez que nas leis de estudo da Torá nós encontramos também a mitzvah de ensinar a Torá aos nossos filhos, aos nossos alunos, de transmitir a Torá adiante para as próximas gerações, etc. Assim como existe a mitzvah de ensinar a Torá, de dar de si, transmitido, ensinando, existe a mitzvah também de aprender a Torá, de receber, de absorver isso para dentro de si. Interessante que pela natureza humana, às vezes, pode ser mais fácil para nós darmos do que recebermos. Às vezes a pessoa tem mais prazer e satisfação em estar dando, estar na posição daquele que ensina, daquele que transmite. Ele é o mestre, ele está transmitindo, isso lhe traz uma satisfação, uma realização pessoal também. Às vezes a pessoa tem mais prazer e realização de estar nessa posição daquele que dá, daquele que ensina, do que aquele que simplesmente recebe, tem que aprender de outros, ele tem que ser um receptor. Então,
Então existe um mestre, um professor, e ele é o receptor, se é que ele se considera que está abaixo dele, mas esse é o papel dele naquele instante de estar recebendo. A verdade é que cada um de nós deve ser tanto um receptor como um transmissor. Em relação à Torá, cada um de nós deve atuar em ambas as partes. Em relação aos nossos filhos, o Rebbe dizia mais do que isso. Em relação a qualquer um, se você aprendeu Aleph, você talvez ainda nem é alfabetizado em hebraico, mas você aprendeu a primeira letra Aleph e o outro é totalmente analfabeto, nem o Aleph ele sabe, vai e ensine o outro Aleph. Se você sabe Aleph Beit, o Aleph e o Beit, então ensine já o Beit também para mais uma pessoa. Então aquilo que você sabe e aprendeu, se preocupe em retransmitir, em passar isso adiante para quem ainda não teve oportunidade, ou não teve esse privilégio de atender, então, de aprender. Então seja um transmissor, seja um mestre, um professor, mas não devemos perder de vista, isso é muito importante, a necessidade de sermos também um receptor, de sabermos ser, de ter a humildade e saber conhecer o nosso lugar, e saber ser um receptor, um aluno, um discípulo, um ouvinte, receber ensinamentos da Torá de um mestre, de um professor, e mais do que isso, se diz que de determinados assuntos, aqui estamos falando não só de conhecer leis da Torá. Existem leis intrincadas na Halachá, que somente um rabino especializado, um legislador, é capaz de determinar como é a lei. Mas não estamos falando apenas desses casos e situações, onde a maioria das pessoas podem até conhecer a Halachá, a lei judaica, mas não são legisladores. Então eles devem procurar um mestre, um rabino, que lhes ensine, que lhes transmita a sentença como é de fato a lei naquele caso, mas não somente em termos de lei, mas em termos de orientações na vida, em termos de escolha e decisões críticas em momentos decisivos na nossa existência. Uma pessoa é por demais próxima de si, então nós temos interesses pessoais, nós temos a nossa agenda que às vezes não deixa a gente ver as coisas com objetividade ou da forma mais correta como são. Às vezes vontades, paixões nossas distorcem até a nossa linha de pensamento, nossa lógica. Por isso o Rebbe insistia tanto, Asel Harav, nas palavras da Mishnah, na ética dos pais, faça para ti um mestre, um mentor. Todos nós precisamos ter um mestre, um mentor espiritual. Todos nós podemos aprender Torá, podemos estudar a Torá, devemos ensinar a Torá para quem sabe menos e transmiti-la, etc. Mas nunca deixar de ser um aluno e um discípulo. Nunca deixar de ser também um receptor. Saber que sempre nós devemos ter uma outra pessoa da qual ouvir. Não só mais um parecer, mais uma opinião, mas alguém que tem uma visão mais ampla, ou talvez tem mais conhecimento de causa, ou tem mais experiência de vida, e assim essa pessoa pode nos orientar, pode nos aconselhar. Então, quando a Torá nos diz na nossa parashá, a Torá Tzivalá no Moshe, Morashá, que a Torá é uma herança para todos nós. Então, de fato, é uma bela herança que devemos cuidar bem dela e saber como administrá-la. Para saber administrá-la bem, devemos saber passá-la adiante, mas também devemos saber sempre continuar aprendendo, dando ouvidos ao nosso mestre. Cada um de nós precisa ter um mestre, um mentor espiritual. Faça para ti um rabino e se aconselhe sempre com ele.